Salmos 25, verso 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é a irmã Daiane. A Bíblia diz que o segredo do Senhor é para os que o temem. Deus ama a todos, mas Deus tem segredos. E Deus revela esses segredos para quem? Para os que o temem. É por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos entender uma coisa, que sabedoria é diferente do conhecimento. Conhecimento você adquire através de estudos, mas sabedoria não. Sabedoria é algo que vem de Deus. Sabedoria é a vida de Deus fluindo no seu interior. Mas para isso nós precisamos ter um relacionamento mais profundo com Deus. Nós precisamos nos relacionarmos com Deus. Não é quanto estudamos, não é quanto nós temos de diplomas, mas é o quanto nós temos de marcas de Cristo na nossa vida. E nessa geração eu creio que Deus está levantando pessoas de cicatrizes. E quando você chegar na eternidade, você não verá um diploma nas mãos de Jesus, você verá cicatrizes. Por quê? Porque diploma sinaliza o que eu aprendi. Cicatrizes, porém, sinaliza o que eu venci. Então não adianta eu só aprender se eu não estou vivendo, se eu não estou colocando em prática. Irmãos, eu não estou aqui fazendo apologia contra os estudos. Não, você precisa estudar, porque a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de entendimento, de conhecimento. Por isso que o cristão precisa estudar. Você precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Por quê? Porque o obreiro deve manejar bem a palavra de Deus. Então leia, medite, aprenda o máximo que você puder sobre a Bíblia. Mas faça tudo isso até ele chegar. Porque quando o Espírito Santo chega, aleluia, porque quando o Espírito Santo chega, ele vai te ensinar de uma maneira que parece, irmãos, que as letras entram dentro de você e tudo que você aprendeu parece que cria vida dentro de você. Então o Espírito Santo vai trazer a revelação que há por trás da letra. Então o Espírito Santo vai te trazer sabedoria que vem do alto, e você vai entender todas as coisas, aleluia. E a minha oração nessa última hora é que Deus encha homens e mulheres com revelações profundas, para quando você ler a Bíblia, quando você estiver lendo a Bíblia, as revelações saltem dentro de você, saltem no seu espírito, aleluia. Lucas, está escrito assim, que muitos dirão naquele dia: o reino de Deus está aqui, ou o reino de Deus está ali. Mas Jesus disse: não acreditem, porque o reino de Deus não vem com aparência visível. O reino de Deus não se exibe, o reino de Deus se manifesta. O reino de Deus está dentro de vós. Por exemplo, irmãos, aonde é que Deus escondeu o petróleo? Aonde é que Deus escondeu as pedras preciosas? Aonde Deus escondeu os diamantes, o ouro, a prata, os minérios? Deus escondeu tudo na terra. Essas coisas materiais Deus escondeu na terra. E as coisas espirituais? Aonde é que Deus escondeu? Aonde é, irmãos, que Deus escondeu as coisas espirituais? Aonde, irmãos, aonde estavam, irmãos, as canções que Davi louvava a Deus? Aonde estavam as canções que Davi cantava para Deus? Estava dentro dele. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes você está aí esperando que alguém
faça uma oração poderosa sobre você. Muitas das vezes você está aí esperando que alguém venha e coloque as mãos sobre você e ore e profetize para que você seja destravado, que o seu ministério seja destravado, mas porém, a Bíblia está dizendo que nós temos um tesouro no vaso de barro. Paulo está dizendo assim, olha, está dentro de mim. Para quê? Para que a excelência seja de Deus e não a nossa. E Paulo continua dizendo, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas não abatidos. Então, levando em nosso corpo o morrer de Cristo, levando em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste na nossa carne mortal. Por isso que ainda que o homem exterior se canse e fique velho, mas o meu homem interior se renova a cada dia. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o tesouro está dentro de você. Então pare de procurar fora aquilo que está dentro de você. Entenda uma coisa muito preciosa, que aquilo que você valoriza na terra, lá no céu, vai ser asfalto, vai ser para você pisar. Aleluia! Compreende esses mistérios? Estamos muitas das vezes esperando que alguém venha e ore sobre nós, sendo que a Bíblia diz que rios de águas vivas fluirão dentro de nós, fluirão do nosso interior, aleluia. Rios de águas vivas fluirão de dentro de você. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus andou aqui na terra com autoridade. Jesus se aproximava e os demônios já se agitavam e gritavam dizendo: o que nós temos contigo, ó Filho do Deus vivo? E Jesus repreendia, expulsava os demônios. Jesus tinha tanta autoridade quando ele andou aqui sobre a terra. E Jesus nos deu o exemplo. E Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós devemos aprender com Jesus. Nós devemos andar como Jesus andou. Nós devemos falar como Jesus falou. Nós precisamos seguir os passos de Jesus em mansidão, em humildade. Nós precisamos seguir a Jesus verdadeiramente. Nós precisamos viver como Jesus viveu. Nós precisamos seguir os passos de Jesus. Em Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9, Jesus conta uma parábola, dizendo: havia um dono de uma vinha, e no meio da sua vinha havia uma figueira plantada. E então o dono da vinha disse ao viticultor: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Faz o seguinte, arranca, pois ela não produz fruto. Deixa mais 1 ano. Pode deixar comigo. Eu vou escavar, eu vou tratar das raízes. Eu vou tratar das raízes dessa figueira. Irmãos, muitas das vezes nós precisamos deixar Deus tratar as nossas raízes. Precisamos deixar Deus tocar na raiz. Por quê? Porque às vezes precisamos expor as raízes. Toda causa tem uma consequência. E toda consequência tem uma causa. Ei, saiba de uma coisa. Deus perdoa a causa, mas você vai colher a consequência. Por quê? Porque aquilo que o homem semeia, ele colhe. E quem semear na carne, segundo a Bíblia, colhe corrupção. Mas quem semeia no Espírito, colhe a vida eterna. Então deixe o Espírito Santo escavar. Deixe ele tocar nas suas raízes. Então aquele viticultor, ele disse: eu vou escavar e mostrar as raízes. E depois, então, eu vou colocar esterco. Eu vou colocar adubo. E essa palavra esterco vem da palavra humus, que é a mesma palavra da raiz da humildade. Você tem que mostrar a raiz e colocar humildade nela.
Aleluia. Por isso que Paulo disse lá em Efésios 1, verso 8, ele diz assim: olha, as conquistas que eu ganhei, eu as considero como esterco. Eu as considero como esterco diante da grandeza de Deus. Paulo está ali mostrando a sua humildade. Paulo está ali mostrando a sua humildade. E sabe o que Deus está dizendo através dessa palavra? Deus está dizendo assim: sabe por quê? Muitas das vezes você não dá fruto? Sabe por que você não está dando fruto? Porque você não deixa o Espírito Santo tocar nas suas raízes. Nós precisamos deixar o Espírito Santo tocar nas nossas raízes. Nós precisamos deixar o Espírito Santo adubar as nossas raízes com humildade. Nós precisamos deixar o Espírito Santo adubar as nossas raízes com humildade. Um exemplo: quando você é muito bom numa coisa, você tem dificuldade de ouvir alguém sobre aquilo. Por isso que a humildade é essencial. E segundo a Bíblia, os humildes são ensináveis. Os humildes são ensináveis e reconhecem como sendo dependentes de Deus e desejam o tempo inteiro se submeter à vontade de Deus. E segundo a Bíblia, o homem que foi mais humilde, segundo a Bíblia, que viveu sobre a face da terra, um deles foi Moisés. Números 12, verso 3. Moisés foi um dos homens mais humildes que viveu sobre a face da terra. E em Lucas 14, verso 11, diz assim: que todo aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. E Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, verso 29. Ei, precisamos cultivar a humildade nas nossas vidas. E saiba que a humildade, ela é essencial para o seu relacionamento com Deus. Como eu disse naquele vídeo sobre autoridade espiritual, parte 2. Eu termino o vídeo dizendo uma coisa que o Espírito Santo me ensinou: que quem anda em humildade andará também em autoridade. Quem anda em humildade andará também em autoridade espiritual. Aleluia. Então precisamos reconhecer as nossas falhas. Dia após dia precisamos reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações. Precisamos reconhecer que sem Deus não somos nada, não somos ninguém. E que se Deus nos usa, Ele nos usa pela sua graça. Como eu sempre digo, toda honra, toda glória seja dada a Deus. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Como eu sempre digo, Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos dedicados. Deus não tem filhos mimados. Se você quer algo de Deus, você precisa fazer a sua parte, você precisa pagar o preço, pois Deus só vai confiar a você a unção quando Ele puder confiar em você. E a vida com Deus, entenda que a vida com Deus é uma renúncia diária. A vida com Deus é uma renúncia diária. Por quê? Porque nós precisamos amar a Deus de todo o coração. Ei, Deus não tem amor, Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Então vamos amar a Deus de todo o coração. Vamos amar a Deus na alegria, na tristeza. Vamos amar a Deus na saúde, na adversidade. Ei, esse é o mesmo compromisso de um casamento. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Nós precisamos amar a Deus. O nosso amor tem que ser incondicional. Então vamos obedecer o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.